Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. George Wheeler nasceu em 1847 em Portland, Maine, então um próspero porto conhecido por seu movimento e famílias respeitáveis. Depois mudou-se para Boston, conseguiu trabalho e tentou recomeçar sua vida. No Natal, em 1870, casou-se com Maria Tilson, jovem também de família respeitável, e ela era admirada em sua comunidade por sua conduta e caráter. O casamento deles era visto como uma união social, compatível e promissora, refletindo as expectativas das famílias. Por um tempo, o casal teve uma vida doméstica tranquila e estável. Porém, o lar deles teve tristeza desde cedo. O casamento deles teve só um filho, que morreu na infância. A perda foi um golpe duro, e nos meses seguintes, uma consulta médica trouxe mais decepção. Ele informou ao casal que, devido à saúde delicada da Sra. Wheeler, eles não poderiam ter mais filhos. O clima era de tristeza e resignação, mas logo surgiu outro elemento preocupante. George confessou à esposa que, desde o início do casamento, mantinha um caso com sua cunhada, a senhorita Adela Tilson. E agora ela estava grávida. A confissão causou grande angústia, mas preocupados com a reputação da família e com o possível escândalo que tal conhecimento poderia trazer, decidiram manter a impropriedade do relacionamento escondida do público. George e Maria mudaram-se para Nova York com Adela. Após o nascimento, a tragédia voltou e o bebê morreu logo depois. Após esses acontecimentos infelizes, George e Maria decidiram se mudar para a Califórnia. Eles pensaram que a distância traria paz e um novo começo. Apresentaram a mudança aos amigos como busca por negócios, mas na verdade era fuga das tristezas passadas e dos sussurros de escândalos sociais. Eles não fizeram a jornada sozinhos. A irmã de Mary, Adela, os acompanhou. Eles se mudaram para Cisco, onde George trabalhou como operador de máquina em uma mina de prata próxima. Foi lá que ele conheceu o Sr. George Peckham, um homem bem conhecido por seu trabalho como minerador e por suas frequentes visitas às mesas de jogo. O Sr. Peckham logo conheceu a Srta. Tilson e parecia estar bastante interessado nela. Eles cavalgavam juntos e era claro que ele a tratava de forma especial. Isso, no entanto, não agradou ao Sr. Wheeler, e quando ele questionou sua cunhada sobre o assunto, ela lhe garantiu que nada de impróprio havia acontecido entre eles. Apesar de querer acreditar em Adela, ele resolveu conversar com o Sr. Peckham sobre seu interesse pela cunhada. Quando fez isso, o Sr. Peckham disse que achava que o Sr. Wheeler e sua esposa aprovavam o relacionamento. Essa resposta não agradou George, e pouco depois ele foi confrontado com mais más notícias, pois seu cargo na mina foi encerrado e ele se viu desempregado, deixando sua família em uma situação financeira difícil. Na esperança de melhorar sua situação e atraído pela promessa de trabalho e oportunidades em São Francisco, junto com Adela, ele viajou para lá e conseguiu quartos em uma pensão no número 23 da Kearney Street. A princípio, Mary não foi com eles. Em vez disso, ela ficou onde estava, pensando que sua sorte poderia mudar. Mas depois de um mês, ela decidiu que seria melhor se juntar a eles em São Francisco. No entanto, quando ela chegou à pensão, descobriu que George e Adela estavam se apresentando como marido e mulher. Sem querer constrangimento ou escândalo, ela evitou confrontá-los e explicou à dona da pensão que era a cunhada de George Wheeler. Apesar do arranjo doméstico incomum, o Sr. Wheeler garantiu à esposa um quarto separado por algumas semanas. Todos pareciam estar se dando muito bem, mas as coisas mudaram de rumo. Quando no sábado, 16 de outubro, o Sr. Peckham chegou à pensão especificamente para ver Adela. Isso irritou muito o Sr. Wheeler, e ele disse à jovem que ela não deveria ver o Sr. Peckham. Adela respondeu pouco e ignorou o aviso, e, no mesmo dia, saiu com o Sr. Peckham, sendo vista por George Wheeler ao abraçá-lo. Quando percebeu que estava sendo observada, ela rapidamente se afastou, mas a imagem ficou gravada na mente do Sr. Wheeler. Ele contou à esposa o que tinha visto, e ela, por sua vez, instruiu a irmã a não se comportar daquela maneira na frente dos outros. Os moradores poderiam achar estranho, pois Adela chegou ali como esposa de George. Wheeler não tinha consideração por Peckham e o achava de mau caráter.
Ele disse para Maria que Adela tinha lhe contado que não queria ficar com o Sr. Peckham, e ele não entendia por que ela continuava a se relacionar com ele. Na segunda, 18 de outubro, o Sr. Peckham e Adela foram vistos juntos no Teatro Baldwin, e novamente no dia seguinte no Tivoli. Todas as noites. Eles retornaram à pensão por volta da meia-noite, ampliando ainda mais a frustração de George até quarta-feira, 20 de outubro. George Wheeler, já cansado e exasperado pelo comportamento de sua cunhada, decidiu tomar uma atitude mais decisiva. Ele a acompanhou até a casa do Sr. e da Sra. Morehouse, esperando que ela ficasse lá e que isso a afastasse da influência do Sr. Peckham. Após algumas horas, Adela disse à Sra. Morehouse que precisava voltar à pensão para pegar roupas. Prometeu voltar a tempo para o jantar. Ao chegar ao número 23 da rua Kearney, George estava lá, e a jovem contou que teve relações íntimas com o Sr. Peckham e planejava fugir e se casar com ele. A conversa que se seguiu foi tensa e emocional. George, dividido entre o desespero e a devoção, disse a ela que preferia ter o sangue dela em suas mãos do que vê-la na companhia de um canalha. Assim como o Sr. Peckham, ele chegou a declarar que estaria disposto a morrer por ela para impedi-la de fazer tal escolha. Isso era um sombrio reflexo da intensidade de seus sentimentos e das circunstâncias difíceis ao redor. Por volta das 22h, o Sr. Wheeler foi à delegacia central e informou calmamente ao capitão Douglas que havia matado sua cunhada, a senhorita Adela Tilson, na pensão do número 23 da rua Kearney, e que o corpo dela estava em um baú no quarto 14. Ele entregou uma faixa branca que disse ter pertencido a ela, e vários fios de cabelo que afirmou ter arrancado da cabeça dela. Ele disse que tinha dito a ela que a amava e que nenhum homem a tiraria dele, então achou que a melhor coisa a fazer seria matá-la. Ele disse que quando contou isso a ela, ela não respondeu, e então colocou a cabeça dela no ombro, a beijou e pediu que não gritasse. Ele afirmou que tapou a boca dela com a mão esquerda e a sufocou com a direita. Ele disse ao capitão que ela gritou e lutou, mas ele assegurou até que ela parasse de se mexer. Ele continuou dizendo que, depois que ela morreu, trancou a porta do quarto, tirou os pertences dela do baú de viagem e colocou o corpo dela dentro. O capitão Douglas olhou para ele de um jeito cético. Mas Wheeler disse que ela era pequena e cabia facilmente no baú. Ele disse que então colocou as roupas de volta, leu algumas cartas e foi embora. Ele insistiu que sua esposa não sabia de nada do que ele havia feito, pois ela estava em outro cômodo. O comportamento calmo e sem emoção fez o capitão Douglas suspeitar que o homem à sua frente poderia ser louco. Mas ele o deteve mesmo assim e enviou o sargento Shields e outros 2 oficiais para investigar. Eles foram até a pensão convencidos de que essa suposta confissão provavelmente não passava dos devaneios de um louco. No entanto, assim que chegaram ao quarto número 14, viram o baú exatamente como o Sr. Wheeler havia descrito. Eles o abriram e, para seu horror e surpresa, dentro estava o corpo de uma jovem. Ela tinha cerca de 23 anos, seu rosto estava pálido, mas tranquilo, sem marcas óbvias de violência. Uma boneca infantil foi achada enrolada na saia ao lado dela, e os policiais inicialmente pensaram ser um bebê morto. Depois que isolaram a área, um policial ficou para trás e os outros voltaram para a delegacia para informar o capitão Douglas. Ao ouvir os relatos, o capitão Douglas foi falar com o Sr. Wheeler, que mais uma vez repetiu sua versão dos acontecimentos, só que desta vez na frente tanto dos policiais quanto dos repórteres de jornal. Ele descreveu seu amor pela mulher falecida e insistiu que preferia ser enforcado a vê-la com o Sr. Peckham. Os presentes notaram que, apesar da gravidade de suas palavras, ele não demonstrou nenhum sinal de remorso. O Sr. Wheeler foi então preso e acusado de assassinato. O julgamento iniciou em 3 de fevereiro de 1881 no Tribunal Superior de São Francisco. Diante do juiz Farrell, a sala do tribunal estava cheia de curiosos e da imprensa, todos assistindo com tensa expectativa. A senhora Oestley, dona da pensão na rua Kearney, 23, foi a primeira testemunha. Ela falou sobre sua pensão e os inquilinos que passaram por seus quartos. Ela relatou que cerca de 6 semanas antes do assassinato, o Sr. Wheeler apresentou a senhorita Tilson como sua esposa. Ela disse que ficaram no quarto 14 e, olhando para a juíza, contou a ela. 3 semanas depois, a senhora Wheeler veio para a pensão e ficou no quarto 24. Ela disse que essa senhora se apresentou como cunhada do Sr. Wheeler.
Depois de respirar fundo, olhei fixamente para o fundo do tribunal. Ela continuou contando como no dia 16 de outubro o Sr. George Peckham chegou e ficou no quarto número 22. A Sra. Oesterly disse que, na noite de 20 de outubro, a polícia foi até sua pensão e pediu que ela os levasse até o quarto número 14. Ela disse que fez o que lhe pediram e, quando os policiais abriram o baú, ela viu o corpo da jovem. A próxima testemunha, Sr. George Peckham, relatou como conheceu o Sr. Wheeler e sua esposa em Cisco, em junho passado. Ele disse que mais tarde eles o apresentaram à Sra. Tilson e, após cortejá-la por um curto período, acreditava amá-la profundamente. Ele descreveu como ela havia partido com George Wheeler para ir a São Francisco, mas continuou ali a escrever. E como ele estava tão encantado por ela, decidiu ir a São Francisco para vê-la. Ele contou que chegou em 16 de outubro e, após saírem algumas vezes, ela aceitou se casar com ele. Ele disse que deu a ela um anel que ela colocou no bolso e que eles haviam marcado o casamento para acontecer em Sacramento no dia 21 de outubro. O Sr. Peckham também confirmou que eles não queriam contar ao Sr. Wheeler sobre seus planos imediatamente, mas ele pode ter ouvido partes das conversas deles. Ele acrescentou que a última vez que viu a Sra. Tilson foi entre 4 e 5 horas da tarde do dia 20 de outubro, durante o contra-interrogatório. O Sr. Peckham disse que conheceu a falecida em Cisco e desde então a observava. Ele admitiu que, em Cisco, não houve compromisso e desconhecia qualquer relação imprópria entre o Sr. Wheeler e a Sra. Tilson. O policial Shields também foi chamado pela promotoria. Ele disse ter achado o corpo no porta-malas e acompanhado o Sr. Wheeler até a prisão. Ele disse que o Sr. Wheeler permaneceu assustadoramente calmo o tempo todo e até demonstrou como havia matado a pobre jovem. Outros policiais, incluindo o sargento Harmon e o oficial Hall, corroboraram esse relato e disseram que o Sr. Wheeler admitiu ter matado sua cunhada e culpou totalmente o Sr. Peckham. Falou sem medo ou hesitação. A defesa, representada por Sr. F. Clough, anunciou que apresentaria provas para demonstrar isso. O Sr. Wheeler estava insano na época do assassinato e disse que havia insanidade hereditária em sua família. A defesa convocou o Dr. Mears, médico e ex-examinador de insanos em São Francisco. Com tom comedido, o Dr. Mears afirmou ao tribunal que autoridades reconhecem a insanidade impulsiva ou transitória, um impulso irresistível para cometer um ato violento sem motivo. Segundo ele, essas condições muitas vezes são hereditárias e costumam levar à violência contra pessoas próximas ao sofredor. Ele afirmou que uma confissão completa costuma ocorrer depois, pois o autor acredita não ter cometido crime. Ele continuou dizendo que as causas para isso podem incluir um golpe na cabeça, choque emocional intenso ou até mesmo operações cirúrgicas no crânio. Ele afirmou que às vezes um ato ocorre por delírio, achando que a vítima lhe fez mal. O doutor distinguiu entre insanidade emocional e mania transitória, observando que a ausência de qualquer motivo é um sinal da primeira. Segundo ele, planejar um assassinato geralmente não combina com insanidade transitória, que costuma ser súbita, não planejada e impulsiva, em uma tempestade de emoção. Outros médicos concordaram com o Dr. Mears, incluindo o Dr. Buck, responsável por anos pelos insanos no condado de Hudson, Nova Jersey. A promotoria, porém, afirmou que as ações do Sr. Wheeler foram deliberadas, não impulsivas, e eles apresentaram seus próprios peritos para contrariar a defesa, insistindo que as evidências mostravam uma preparação cuidadosa, compatível com alguém em pleno juízo. Os peritos médicos continuaram a dar seus depoimentos sobre se, em sua opinião, o réu era insano, e isso atraiu muita atenção tanto do júri quanto dos espectadores. A sala do tribunal permaneceu em silêncio enquanto cada médico falava, alguns relatando impulsos incontroláveis, outros intenções calculadas. O Sr. Wheeler já confessou ter matado a Sra. Tilson. Restava ao júri decidir se ele realmente fez isso, em um estado de insanidade, como alegou a defesa, ou com plena consciência de seus atos, como insistiu a acusação. Quando a acusação e a defesa encerraram seus casos, o juiz falou por 1 hora e pediu aos jurados que deixassem de lado qualquer sentimento de preconceito e considerassem apenas as provas apresentadas, conforme o entendimento deles. Pouco após as 11h, o júri saiu sob custódia do xerife. Pouco antes do meio-dia, chegou a notícia do veredito e o juiz Forrell reabriu o tribunal imediatamente.
Os jurados foram trazidos de volta e o chefe do júri foi questionado sobre a decisão deles. Ele respondeu que consideraram o réu culpado de assassinato em primeiro grau. As palavras cortaram o tribunal lotado e o Sr. Wheeler estremeceu, mas logo retomou o olhar impassível mantido durante todo o julgamento. Por um instante, todos aguardaram para ver se o júri sugeriria clemência, mas não o fez. George Wheeler foi condenado à morte. A defesa recorreu do veredito e, eventualmente, um segundo julgamento foi concedido devido ao longo processo de apelações. Só em setembro de 1882, o novo julgamento começou, e mais uma vez, diante do juiz Forel. O tribunal estava novamente cheio de espectadores. Repórteres e quem acompanhava o caso desde o início estavam ansiosos para saber se o destino do Sr. Wheeler mudaria. Desta vez, o processo revisou muitos depoimentos do primeiro julgamento, com especialistas discutindo se George Wheeler estava insano. Ao cometer o assassinato da senhorita Tilson, a defesa alegou novamente que insanidade hereditária e transitória explicavam suas ações, enquanto a acusação sustentava que o Sr. Wheeler havia agido com intenção deliberada. Após cuidadosa deliberação, o júri apresentou um veredito idêntico ao do primeiro julgamento. George Wheeler foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Mais uma vez, não deixando dúvidas no tribunal quanto ao desfecho, o juiz prontamente confirmou a sentença de morte. Sr. Wheeler, que havia se mostrado calmo durante todo o processo, não demonstrou nenhuma reação aparente, mantendo o comportamento impassível que o caracterizava desde o início. A sentença trouxe sensação de encerramento ao caso que prendeu a atenção do público por quase 2 anos, e reafirmando o veredito do primeiro júri e o julgamento final do tribunal. Antes de sua execução marcada, os advogados de George Wheeler apresentaram um aviso de apelação ao Departamento 12 do Tribunal Superior. Um juiz emitiu ordem ao xerife para interromper a execução. Em janeiro de 1883, a defesa pediu novo julgamento, e como o caso ainda interessava ao público, a imprensa seguiu noticiando cada desdobramento. Um repórter foi à cadeia do condado para perguntar ao Sr. Wheeler se seus advogados buscavam novo julgamento. A seu pedido, o Sr. Wheeler respondeu que não achava que eles deveriam, já que 2 julgamentos já haviam custado caro ao Estado. Ele disse que nunca esperou ser absolvido, apenas uma recomendação de clemência e uma sentença de prisão perpétua. Ele disse que tive um julgamento justo, orientação correta do juiz, e ambos os júris fizeram o que achavam certo. Como eles poderiam acreditar que eu estava são ao cometer um ato tão brutal que nem eu entendo? Só não gostei porque recusaram deixar minha esposa e eu testemunharmos. Minha má esposa entende que não estava bem na época. Hoje temos uma boa relação e a amo. Eu amava muito ela e a irmã e tínhamos um lar feliz antes de vir para a Califórnia. O Sr. Wheeler continuou dizendo que Adela o amava e não o Sr. Peckham, apesar de suas ações sugerirem o contrário. Enquanto falava com o jornalista, ele se emocionou e questionou por que alguém mataria a mulher que mais amava. Depois disso, ele desabou e chorou amargamente. Os apelos e pedidos por novos julgamentos continuaram. Em dezembro de 1883, quase um ano após a entrevista de Wheeler com o jornalista, os advogados afirmaram em declaração juramentada que ouvir novas testemunhas era essencial para a defesa e poderia mudar o veredito. Segundo a defesa, essas testemunhas falariam sobre a insanidade hereditária na família Wheeler e seu bom caráter anterior. O advogado do Sr. Wheeler, Frank Clough, disse que Mary Wheeler certa vez lhe confidenciou algo. Ela achava que o marido tinha problemas mentais e que a insanidade era hereditária na família. Ele já tinha sofrido uma lesão craniana após uma queda. Ela aparentemente explicou que pretendia testemunhar a favor dele nos 2 julgamentos anteriores, mas membros da Associação Cristã de Moças a convenceram a não fazê-lo. O Sr. Clough disse que Mary Wheeler não podia mais ir ao tribunal, pois após o primeiro julgamento se divorciou. O marido dela voltou para a casa dos pais em Shrewsbury, Massachusetts, e desde então faleceu. Houve muita discussão pública sobre a sanidade do Sr. Wheeler, mas após a revisão das provas, o veredito foi mantido e um terceiro julgamento foi negado. George Wheeler seria enforcado pelo seu crime. Após isso, ele recebeu orientação religiosa para prepará-lo para seu destino. Em 23 de janeiro de 1884, George Wheeler foi enforcado na cadeia do condado de São Francisco. Logo após a execução, o corpo foi levado ao necrotério da cadeia para autópsia e ficou exposto ao público.
No entanto, tantas pessoas queriam entrar que policiais tiveram que ser posicionados na porta e os visitantes eram admitidos em grupos de 20 por vez. Estimou-se que até as 22 a 6 mil pessoas já haviam visto o corpo. Após a conclusão da autópsia, os médicos confirmaram que o cérebro de George Wheeler havia sido dissecado e que não encontraram nenhuma evidência patológica de insanidade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem, e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.